Pronto, nós estamos chegando agora à parte final do nosso JA. Realmente veio mais perguntas, irmãos. Só que cada dessas perguntas exigirá um tempo. Eu vou tentar ser o mais rápido e objetivo possível. Mas eu não vou deixar de responder essas questões. E ainda mais, se alguém quiser levantar a mão, gostei, viu, da sua participação. Se alguém quiser levantar, comentar também um pouco, pode comentar. Aqui estamos aprendendo junto, tá certo? Primeira pergunta: o coito interrompido é pecado? Né? O coito. Ou seja, na hora da penetração, tira-se o pênis e ejacula, né, depois. Quando o homem vai ejacular, retira o pênis. Isso, ele colocou a resposta aqui. É pecado, irmãos? Sim ou não? Não. Por que não é pecado? E pode... Olha só, há um texto na Bíblia que fala dos filhos de quem, irmãos? De Judá. Lembra dos filhos de Judá? E ali, qual era o plano da lei do levirato, irmãos? A lei do levirato era que, se morresse o esposo, o seu irmão mais novo, o segundo mais novo, o mais velho depois dele, é lógico, casaria com a sua esposa. Essa era a lei do levirato. E os filhos que fossem gerados deles, seria levado em consideração não para aquele que casou, mas para o seu irmão mais velho que morreu. A herança e tudo mais. O nome do outro irmão é que perduraria. Lógico que o que aconteceu? O primeiro morreu, o original, oficial, né? Veio o outro irmão, morreu. E o terceiro que casou não estava morrendo. E o que aconteceu? Ele fazia coito para não corresponder à lei de Deus do levirato. E aí sim Deus o puniu e o condenou por causa desse pecado. O pecado em si não estava no coito. Estava em quê? Em não obedecer de gerar filhos daquela viúva. Tá certo? Isso era o pecado. Agora, irmãos, citar o marido e mulher. Alguns anticoncepcionais, pílulas e outros mais, eu estudei um pouco sobre isso também, pode desencadear algumas doenças nas mulheres. Pode engordar, pode dar vários efeitos colaterais. Dentre todos até observado, o mais seguro possível é a camisinha. É o mais seguro. Mas o coito, irmãos, se a pessoa tiver o controle emocional, dentro dos propósitos de Deus, de temperança, segurança, estou aqui doidinho, né? Doidinho para descer, mas não vou. Então, se tiver toda essa segurança, esse cuidado, não é pecado, é até seguro. Então, o coito em si não é pecado, se for uma maneira mais segura, propícia para o casal não ter filhos. O que não pode é ficar querendo ter filho a vida toda, né, irmão? Tem gente que tem um, né? Porque não se preserva. Então, se for o caso, está usando a camisinha e mesmo assim ainda pode ter filho, aí vem a orientação aqui que eu dou. Já teve a quantidade de filho recomendável, o casal realmente, de acordo com o lar adventista, irmãos, aqui fica aí um conselho meu de estudar mais sobre esse assunto no livro Lar Adventista. Mas se você já alcançou o limite de ter filhos, faça a vasectomia, o homem. Ou a mulher faça também a cirurgia, né? A laqueadura, né? Que chama, né? Faça e pronto, irmãos. Terminou. Agora, coito em si não é pecado. Vamos lá, então. Próximo. O uso do preservativo é pecado, irmãos? Já está respondido também. É até necessário e útil do que ter muitos filhos aí, não ter condições de criar e nem ter de educar, né? Outra pergunta. É certo fazer sexo no sábado, irmãos? Hã? Agora essa pergunta é boa, hein? Nós somos adventistas do sétimo dia ou judeus do sétimo dia? Outra pergunta, eu não estou respondendo direto, irmãos. Não estou respondendo direto. Qual é o objetivo do sexo? Qual o objetivo seguro do sexo? E qual o objetivo do sábado? É lícito fazer o bem no sábado, sim ou não? Hã? Sim ou não?
E se o sexo é feito com esse propósito divino, na quantidade certa, da maneira correta, na quantidade certa e tudo mais, por que é pecado fazer sexo no sábado? Por que é pecado? Imagine agora um casal que a semana inteira não se encontra. E se encontra na sexta-feira à noite. Ambos com o plano de Deus, de fazer de forma amorosa, prazerosa, feliz, com oração, o poder de Deus. E agora vão se privar daquilo que Deus não proibiu. E fica o sábado inteiro pensando, né? O sábado inteiro, irmão. Está ouvindo o culto, está pensando nela, né? Está assim pensando nela. Faça, irmão. Não é antibíblico, irmãos. Mas agora, se está fazendo e o outro cônjuge implica, olha só o que eu vou dizer, implica como se fosse uma infração por questão cultural, por questão, né, de vários fatores, paradigmas, também não force. Ore a Deus, reserve e faça depois do pôr do sol, se tiver condição. Mas, irmãos, não é pecado. Mas é pecado se você faz como se fosse um jugo. Se fosse um ato em si pecaminoso, então não faça. Nesse caso, eu oriento não fazer. Mas em si, na condição do plano de Deus para o sexo, não é pecado. Vamos lá, então, outra questão. E quando a pessoa é pressionada à prática do sexo antes do casamento, mesmo sendo adventista, duas pessoas, irmãos. Os dois são adventistas. E um está pressionando o outro a fazer sexo. Eu tive 3 namoradas. 3 namoradas. E uma delas eu deixei o namoro. Porque eu estava querendo isso antes do casamento. Acabou. Acabei o namoro. E o que aconteceu, irmãos? Depois de um tempo, eu estava vindo de ônibus, na comportagem. Encontro quem lá na calçada? Essa minha ex-namorada. De que forma? Grávida. E eu ainda com meus 18 anos. Ainda fazendo ensino médio, eu pensei, e se eu tivesse feito? E se eu fosse o pai? Como seria a minha vida hoje? Que experiência eu tivesse? Obedecer a Deus é uma proteção, irmãos. Então a palavra é dizer o quê? Não. Não, não. E se ela ou a outro cônjuge, o namorado, não respeita, deixe ele procurar outro e faça com outro, mas não com você. Obedeça a Deus. Ser fiel o quê? A toda prova. E Deus dar-te-á o quê? A coroa da vida e te dará plenitude sexual no seu casamento. Amém? Vamos lá, outra questão. Rapidinho. Sexo antes do casamento é proibido. Mas se uma criança ou mulher for estrupada, ela vai ter pecado, irmão? Não. Ela foi estrupada, ela não fez porque quis. Foi uma atitude violenta contra ela. Ela não tem culpa disso. Então não é pecado. Pecou é quem estrupou. Não é estrupado. Tá certo? Então, aqui respondido. Outra pergunta. Se há uma separação, não por adultério, em um casamento, pode-se constituir outro casamento? Porque isso acontece com frequência. É verdade. Acontece com frequência. Não é plano de Deus que seja o que? O divórcio só por causa de adultério. Não fora isso. Mas a grande questão é, irmãos, esse pecado realmente, ilastimavelmente, é muito grande. Mas o nosso Deus perdoa se houver arrependimento profundo e sincero, como todo pecado. Mas, infelizmente, não é a vontade de Deus que haja a separação se não for por adultério. Não é plano de Deus. Agora, todo pecado, Deus pode o quê? Perdoar. Todo pecado. Então, a pergunta aqui está dizendo se, ao mesmo tempo, me induz, não é vontade de Deus se não for adultério, mas se pode perdoar, irmãos, assassinato, estupro, qualquer pecado, havendo arrependimento profundo e sincero, Deus o que, irmãos? Perdoa. Mas que não era o plano de Deus também não era. Isso aí eu também digo claramente. E a última pergunta. Não, como entender o sexo no sábado? Repetiu. Por isso que falaram, pastor, por favor, responda essa questão do sexo no sábado. Foi respondido. Amém? Então, irmãos, já está? Tem mais uma? Mais uma música e assim concluiremos nosso jantar. Tá certo? Muito obrigado. Não sei se vai ter mais perguntas, não, né? Acabou, né? Tá certo. Amém. Vamos lá. Foi difícil, viu?
Vai conseguir. Foi difícil, vai conseguir. Amém? Cristo está voltando e virá para buscar o seu povo, a sua igreja, sem ruga, sem mácula. E eu faço a pergunta final: quantos aqui, a não ser aqueles que têm um dom do celibato, quantos aqui querem ter a experiência áurea do sexo dentro do plano de Deus? Levante sua mão. Amém? E agora eu quero fazer uma observação muito importante. De acordo com tudo que nós estudamos, o sexo é uma experiência tão profunda e tão especial na vida do ser humano, que muitos jovens e muitos adolescentes pensam assim: Senhor, demore mais, porque eu quero casar primeiro. Senhor, demore um pouco mais, que eu quero casar. Eu queria terminar lendo esse último texto de Mateus capítulo 22, no versículo 30. O que diz aqui Jesus? Porque na ressurreição nem casam, nem se dão o quê? Em casamento. São, porém, como os anjos do quê? Dos céus. A boa nova aqui, irmãos, de Cristo nessa passagem, é que não teremos sexo na nova terra e novo céu. Não teremos sexo na eternidade. Calma aí, pastor. Calma, o senhor falou que é tão bom, né? É uma experiência maravilhosa de Deus. Agora eu quero falar uma coisa para vocês. Por isso que as bênçãos de Deus, irmãos, às vezes é coberta, irmãos. Tem que orar, tem que buscar. Irmãos. A bênção de Deus é tão grande, irmãos, que Deus vai nos tornar, a experiência é tão profunda. Paulo fala que olhos não viram, coração não sentiu, que Deus tem preparado. A experiência nossa de semelhança, um pouquinho foi o sexo, muito maior teremos lá na glória, que nem sexo vai ser necessário lembrar, irmãos. Não que não fora bom o sexo, não que não foi plano de Deus o sexo. Lendo Gênesis 1, o que diz lá? Crescei e multiplicai. Porque Adão e Eva já viviam em amor. Viviam em unidade do sexo prazeroso e feliz. O detalhe era para ter filhos. Agora, o âmbito do amor intenso que vamos ter na nova terra, no novo céu, será tão profundo, maior que o ato sexual. E agora vem uma coisa mais profunda, irmãos. Não vamos mais procriar lá. Por isso que o sexo não fará mais parte do plano de Deus. Não vai ter mais necessário procriação. Diz Ellen White, olha só, irmãos. Aí você vai vendo a harmonia do Espírito de Profecia e a Bíblia. Hoje comemora o quê, irmãos? A Bíblia e o Espírito de Profecia, certo? Os textos de Ellen White. Verdade sobre os anjos. Ela diz o quê, irmãos? Que o mesmo número dos anjos que caíram do céu. O mesmo número de anjos que caíram do céu. O mesmo número, irmãos. É o número que comporá os salvos na eternidade. E nosso povo, o povo de Deus, remido por Cristo, que foi cantado primeiro, remido por Jesus, fará parte do corpo da família celestial, que terá aqui na terra a metrópole do quê? Do universo. O mesmo número dos demônios que caíram será composto pela família humana por toda a eternidade. E aí, esse Deus que é detalhista, esse Deus que é exato, já compreendeu que já completou o plano. Então, o sexo que era para o objetivo necessário para a procriação, não teremos mais. Mas o alcance do amor pleno que o casal experimenta aqui, alcançaremos o quê? Na vida com os irmãos em Cristo, em plenitude do amor. E é por isso, irmãos, que eu não fico preocupado se Jesus voltasse agora. Ao contrário, estaria completando uma felicidade muito maior que a experiência sexual aqui na terra. Então, para você que é adolescente, para você que é jovem, fica dizendo, não, Senhor, demora um pouco mais para casar, para ter essa alegria. Se Ele voltar antes, melhor será. Amém? Se Ele demorar e chegar no tempo que você possa ter sexo, casando com seu cônjuge, seu namorado, né? Casando, tornando marido e mulher, amém também. Mas muito será melhor quando Jesus voltar e levar todos nós para o seu reino eterno. E agora que eu já fiz o apelo, eu quero convidar você a se colocar de pé e terminarmos com uma oração. Que hoje você, de hoje em diante, você que é casado,
exerça a fé em Cristo e viva uma vida íntima com o seu cônjuge. Uma relação de amor romântico como nunca viveram. Uma experiência sem igual. Porque o sexo não é só na cama. A vida do amor é desde o primeiro horário do dia. Vivendo um romance, um amor pleno. Agora você que é solteiro, ore a Deus. Se consagre a Deus e para o seu futuro esposo. E no momento certo, Deus irá completar a sua alegria. Amém? Vamos orar então. Querido Deus, Senhor, nosso Pai. Aqui nesta hora temos jovens, crianças, adolescentes, que o Senhor os chamou para viverem uma experiência de castidade pura diante de teus olhos. Que o Senhor chamou para que eles possam aguardar o momento certo. Infelizmente, ó Pai, Satanás vem sugerindo, conhecendo a nossa estrutura, ele vem trazendo sugestões diabólicas para a vida sexual, que tem privado muitos jovens a não experimentar a plenitude do sexo cristão. Mas, ó Pai, os jovens que estão aqui nesta hora estão suplicando o teu poder, estão suplicando a tua graça, para se reservarem para aquele dia, na lua de mel. Para que naquele dia possa ser o momento auge de sua experiência. Aqui também tem casais, casados, que precisa renovar a experiência sexual de acordo com o teu plano. Que precisam realmente reacender a chama do amor profundo e ter a experiência de um para com o outro em plenitude de intimidade. Ó Pai, mas todos nós aqui estamos aguardando uma coisa em comum, que é a tua volta. Amamos a tua vinda e agradecemos a ti pela revelação da tua palavra, seja através dos textos bíblicos ou dos textos de Ellen White, da inspiração divina para a igreja adventista. Nós agradecemos por essa luz e queremos viver nela, ó Pai. E assim estamos aguardando com amor a tua breve volta. Abençoe os casais, abençoe o casamento, abençoa-nos, ó Pai, em nossa vida por completo, em todas as áreas de nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Amém. Uma feliz semana a todos. Cumprimente seu irmão lá, dá-lhe um abraço. E assim possamos passar a semana unidos no Senhor. Estarei lá fora a cumprimentar a todos vocês. Deus abençoe. Amém.